Olá, este é o segundo bloco do programa TV Câmara Entrevista. Estamos recebendo aqui Lucas Carvalho e João Campinho para conversar com a gente sobre as manifestações de junho, as jornadas de junho, um ano depois. Bom, no primeiro bloco falamos um pouco sobre os temas que acabaram sendo incorporados aí à pauta, não só política, mas a pauta de mobilização da sociedade. Eu queria, se a produção pudesse colocar para a gente tem imagens de 2013, das manifestações aqui no centro da cidade de Jacareí. Queria que a gente retomasse um pouco, se vocês comentassem para a gente. Foram várias passeatas, vocês têm ideia de quantas foram? Aqui em Jacareí? Nossa, eu não tenho. Foram com grande participação, foi essa primeira, 20 mil pessoas, depois mais duas, assim, mas eles já foram perdendo. A gente vê aí um pouco, né, os cartazes, impunidade, o povo na rua. Assim, volta um pouco a questão da revolta com a forma de política, como é feita a política aqui. E acho que uma das questões importantes também é se estabelecer uma forma de política onde a população consiga intervir mais diretamente. De que forma? Através de plebiscitos, de referendo, quem sabe através de mandatos revogáveis, que seria o quê? Hoje em dia, um vereador, se nós não gostamos de alguma atitude de um vereador, a população não tem como diretamente tirar o mandato daquela pessoa. A gente tá vendo uma equipe da TV Globo, o pessoal na época vaiou, quer dizer, também teve um... não querendo te cortar, mas é que tem a ver com o vereador, tem uma crise de representatividade também, né? Mas essa crise de representatividade... Não só da mídia política, mas também da mídia tradicional. Sim, mas essa crise de representatividade, na minha opinião, ela também tem a ver com a falta de mecanismos de participação direta da população, que poderia ser, como eu estava dizendo, um mandato revogável que permitiria que você tirasse um vereador, mas não é só um vereador, deputado, senador, se a população julga que ele não está cumprindo com o seu papel durante o mandato, o que não é possível de ser feito hoje, né? Hoje só os próprios parlamentares, ou seja, podem tirar o vereador, o deputado, o senador. Então, seria uma forma de se fazer. Uma coisa que é muito legal, mais para frente vai aparecer, e na entrevista passada eu falei, a gente tem que voltar a falar, é o ódio, olha lá, fora o JTU, o ódio que a população tem a essa empresa. Por que o ódio? A gente fala, não, o ódio é porque a empresa que monopoliza o serviço na cidade, a empresa que deixa um serviço caríssimo, porque para uma cidade do tamanho de Jacareí não é possível a gente ter um preço de passagem com o mesmo valor de São Paulo, R$3, sem nenhum tipo de interligação, porque não tem bilhete único, então a gente está um ano depois afirmando as mesmas coisas que a gente afirmou. Precisa não tem uma integração, o bilhete é muito caro, e na nossa opinião, na verdade, o transporte deveria ser direito e não mercadoria. Então ninguém deveria ganhar em cima do transporte, ou seja, teria que ser gratuito. Passe livre, onde qualquer um de nós poderia ter acesso à saúde, lazer, educação, que é feito através do transporte, acesso à cidade sem precisar pagar. Porque na prática, a taxação para quem paga, você está punindo aquele que está usando o transporte coletivo, que é quem melhora o trânsito da cidade, porque usando o transporte coletivo a gente melhora o trânsito da cidade. É quem melhora o ar da cidade, porque usando o transporte coletivo a gente melhora o ar da cidade. Só que ao invés de você dizer assim, nossa, temos que incentivar as pessoas a usarem transporte coletivo, a gente pune com uma taxação, que é a taxação que é feita no caixa. Você, para entrar, tem que pagar. O que deveria ser feito para conseguir? Óbvio que tem que vir dinheiro de algum lugar para se pagar o ônibus, porque tem uma empresa de ônibus, como é que você vai conseguir esse dinheiro? Bom, esse dinheiro tem que ser feito, tem que ser arrecadado dos que têm mais dinheiro na cidade. Como? Tem algumas formas. O IPTU é uma forma de imposto onde quem tem mais dinheiro paga mais. Mas você pode fazer mudanças no IPTU que permitam arrecadar mais dinheiro daqueles que têm mais. Exemplo, não está usando, tem uma propriedade, tem um prédio, tem um edifício, uma casa, um terreno que não está sendo utilizado para o seu fim social. O que seria a sua função social de um terreno, de uma casa? Moradia. As pessoas morarem lá. Não está se usando para a função social, o IPTU tem que ser progressivo e ir aumentando, aumentando, aumentando. Durante um tempo, se não está utilizando, o Estado tem que pegar essa propriedade. Combatendo a especulação imobiliária também, né? Combatendo a especulação imobiliária, garantindo arrecadação para a prefeitura, para possibilitar investimento, inclusive no transporte, e garantir um transporte de qualidade, e ao mesmo tempo garantindo a moradia popular.
as pessoas morarem em lugares melhores, não ter construções, prédios abandonados na cidade, não ter terrenos abandonados e não ter uma forma de organização da cidade que é estabelecida pelas construtoras, pelas grandes empresas e, em Jacareí particularmente, pelas imobiliárias também. João, mas vou fazer uma pergunta, você deve ouvir essa pergunta, vocês, muitas vezes. Quando a gente fala no transporte gratuito, no passe livre, isso não significa que uma parcela das pessoas não vão pagar pelo uso do transporte, mas alguém vai ter que pagar essa conta. Ou aquele que paga o transporte vai ter que pagar mais para poder compensar todo o sistema, ou o poder público vai pagar, porque nós estamos falando de empresas privadas. Como é que se fecha essa conta? Como é que se resolve essa equação? Então, eu acredito que a questão do IPTU progressivo, por exemplo, mais progressivo, de forma mais ativa, seria uma forma de arrecadar dinheiro para investir no transporte, por exemplo, é uma das formas. Tem outras. A gente pode pensar, por exemplo, que numa cidade e no país seria interessante uma maior taxação, garantir o transporte público de qualidade e taxar quem quer usar o transporte individual. Por quê? Porque tem que preferir o transporte público. Ou seja, se você quer andar de carro, nós temos a opção do transporte coletivo. Você quer andar de carro, você vai pagar mais por isso. Você vai pagar mais para poder andar de carro. Para quê? Para fazer com que haja dinheiro para se investir no transporte coletivo, para que as pessoas não precisem usar carro. E não é porque a gente acha que seja ruim o carro, assim, como se fosse algo por princípio. A questão é que o transporte individual, principalmente de automóvel, ele polui, ele congestiona as cidades e, na prática, ele inviabiliza que as pessoas se locomovam, porque as cidades ficam travadas de carro. Então, para ter uma solução nisso, teria que buscar mecanismos de arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro de quem? Essa é a pergunta. Porque nós precisamos garantir o transporte coletivo, porque é uma questão de sobrevivências na cidade. Não tem cidade de vida digna onde não haja um bom transporte coletivo. É necessário ter um transporte coletivo para ter uma vida digna na cidade. O que nós vamos fazer para garantir isso? Aumentar o imposto para aqueles que têm mais condições. Por quê? Porque é a única forma da gente estabelecer uma sociedade mais justa. Quem tem mais condições vai pagar mais imposto. No Brasil, não funciona dessa forma. Por que não funciona? Porque a maioria dos impostos são impostos diretos. Ou seja, você compra um produto, você está pagando imposto. Você compra um feijão, você está pagando imposto. Então, acaba que para o pobre gasta a maior parte da sua renda em imposto. Ele gasta boa parte da sua renda em imposto. Então, se a gente pensar em porcentagem, o pobre tem a renda dele mais comprometida em imposto do que o rico, do que aqueles que ganham mais. Como que a gente pode fazer para garantir transporte coletivo, para garantir saúde, educação? Arrecadar dinheiro dos ricos. Taxação sobre grandes fortunas, IPTU mais progressivo e que incentive que as casas e que a cidade ou que as construções sejam usadas para moradia. É dessa forma que nós vamos garantir transporte coletivo, saúde, educação e tudo isso. É um pouco essa a ideia. Isso tem a ver com o direito à cidade, Lucas, que você estava falando. O que é o direito à cidade? Uma coisa que me chamou muita atenção nas jornadas de junho é que as pessoas saíram nas ruas, assim. Não, independentemente da manifestação, as ruas estavam cheias de pessoas, né? E a gente andou pela cidade, a gente ocupou as praças, caminhou pela cidade e percebeu a cidade. Às vezes a cidade, você está falando, a gente passa do carro, no ônibus, e não tem mais os espaços públicos, né? A praça, aquela coisa até, talvez seja uma concepção romântica minha da cidade, uma cidade ideal, que é a cidade onde você caminha, onde você ocupa o espaço, onde você vai à praça, onde você... E isso, em junho, muita gente também falou disso, de estar andando na cidade, de estar ocupando a cidade, de circular pela cidade. E isso é o direito à cidade também? Sim, é isso? Com certeza. Esse romantismo que você falou, ele tem que ser real, porque benéfico à população. Você sair na rua, ir ao parque, passear, ir no teatro. O perigoso é a cidade vazia. Eu tenho medo quando a cidade está vazia. Naquela época, não, é perigoso. Né? Eu me senti seguro, tinha um monte de gente ocupando a rua e tal. O perigoso é a cidade abandonada, escura, cada um no seu... Transformação do espaço público, né? Que eu acho que o João vai falar daqui a pouco sobre um lugar, um lago perto onde ele mora, que tá para virar um piscinão, que é um espaço onde a população do bairro ali sempre usou, sempre teve muita cultura, muita diversão, e que agora tá para se transformar numa obra que vai acabar com isso, entendeu? Uma oportunidade de estar destruindo esse espaço.
Então, acho que a população, a gente deveria se unir mais em relação a isso, discutir plano diretor, tudo isso sobre direito à cidade, transporte, cultura, essas coisas que são fundamentais. Isso, às vezes também a gente fala, precisamos discutir. Existem ferramentas, a gente precisa falar de ferramentas de participação popular, mas existem algumas ferramentas que são pouco utilizadas também pela população. A que você atribui isso, João? Às vezes a participação... Eu sinceramente acho assim, se a gente for pensar Jacareí, sinceramente não há uma vontade de se escutar o que a população tem a dizer. Não há vontade por parte do prefeito, não há vontade por parte dos vereadores, principalmente porque eles estão ligados a interesses que não são interesses da maioria da população. O que significa isso? E aí a gente entra no exemplo do lago. O que acontece? No Parque Califórnia, no Jaú, o pessoal chama de Jaú, lá existe um lago com nascentes, existe aí a situação de calamidade pública, a questão da água no estado de São Paulo, e lá existe um lago que sempre fez parte do bairro, da identidade mesmo. As pessoas iam lá, durante um período iam lá pescar, durante um período era lugar de jogar bola, inclusive se tomava a água das nascentes do lago. Bom, a prefeitura, supostamente para resolver um problema de enchente no Jardim Luiza, que é um bairro que está onde fica o Chibata, ali um pouco abaixo do Parque Califórnia, para resolver um problema de enchente, decidiu que ia destruir esse lago, transformando num córrego de retenção. Eles chamam de piscinão, uma bacia de retenção, mas na prática é transformar o lago em um córregozinho e com isso conter a enchente do Jardim Luiza. Enchente que acontece uma vez por ano, em uma chuva específica no ano, assim, aquela chuva muito forte, e que na prática, segundo a própria prefeitura, resolve 10% do problema fazer essa bacia de retenção aí. Bom, a prefeitura está irredutível. O prefeito hoje, sexta-feira, disse num programa em uma das rádios que não abre mão desse projeto, que vai construir esse piscinão. O bairro se mobilizou, o bairro está há anos mobilizado em torno disso, com assinatura, com 1.200 assinaturas, dizendo que não queremos a destruição do lago, queremos a preservação da nascente, que daí é uma outra questão, mas que queremos o nosso lago ali. Por que nós queremos o nosso lago? Nós queremos o lago porque é um espaço de lazer, é um espaço de convivência, é um espaço de identificação para as pessoas do bairro e é um espaço que, na nossa opinião, traz segurança também para o bairro, onde as pessoas convivem, onde as pessoas poderiam estar lá. Bom, a prefeitura está com essa posição firme e a prefeitura não ouve a população do bairro. Por mais que, assim, são reuniões periódicas de 30, 40 pessoas, abaixo-assinados de 1.200 pessoas, e o prefeito continua dizendo que é uma minoria do bairro que reivindica e que quer a manutenção desse lago. Então, assim, eu acredito que existem muitos casos onde a população grita para o poder público dizendo nós queremos isso, e o poder público não escuta. No caso do lago lá, chega a ser ridículo. Ridículo ao ponto de uma decisão supostamente técnica e que a própria prefeitura reconhece que os efeitos de uma bacia de retenção em outro lugar seria mais produtivo para o que eles querem fazer. Mas que, por algum motivo, seja o preço, por ser mais barato, ou por conta, eu não sei ao certo qual que é a justificativa concreta da prefeitura, porque aparentemente, até pelo discurso deles, não há justificativa, vão fazer o piscinão lá. Destruir um espaço que é interessante para a cidade. Então, assim, a reivindicação e a luta e a ocupação dos espaços da cidade, na prática, é para dizer o seguinte: nós queremos definir tudo. Nós queremos definir onde a gente quer um parque, nós queremos definir como vai ser o transporte na cidade, nós queremos definir como que vai ser a preservação do meio ambiente na cidade. Então, acho que essa reivindicação ela continua em Jacareí em uma série de aspectos, mas não se ouve. Não se ouve, por exemplo, os moradores do Jardim Marquês, que reivindicam asfalto, e que a empresa ficou de fazer o asfalto, mas a prefeitura também não se coloca no sentido de obrigar que isso seja feito, e de garantir que fez o loteamento. Que fez o loteamento. Mas de garantir que os moradores do Jardim Marquês têm asfalto, que os moradores do Rio Comprido tem um transporte coletivo mais decente, que eles, inclusive, foram moradores que se mobilizaram em junho, pararam a Estrada Velha e
inclusive queimaram ônibus, aí volta a discussão da violência. É violento queimar um ônibus de uma empresa que ganha um lucro que não se abre para a população? Quanto ganha a JTU? Quanto ganha a JTU para dizer que não pode, que tem que manter o preço da passagem a R$3? Bom, mas aí diz que eles são os violentos. Eles têm um ônibus a cada 1 hora para o Rio Comprido, e com transporte terrível, dizer que durante aquelas manifestações queimar um ônibus é algo violento, sendo que as pessoas vivem num lugar onde tem acesso ruim de saúde, onde tem dificuldade para chegar no centro da cidade, até acesso ao serviço da cidade, tem dificuldade para ir trabalhar e esse tipo de coisa. Então, a violência é da parte de quem, na verdade, né? Acho que tem que pensar sobre isso. Bom, vamos pensando enquanto vamos para um breve intervalo e voltamos com o terceiro bloco. Na sequência, Jornadas de Junho, um ano depois, TV Câmara Entrevista.